Bom dia, amada igreja. Bom dia. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã da Escola Dominical, primeira parte, que é nosso devocional. Peço à amada igreja que fique em pé para iniciarmos com uma oração. Santo, 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 poderoso Deus, nosso Pai. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigado pela chuva, Pai. Também esteja conosco neste primeiro dia da semana, nos dando direção, nos dando a sabedoria, principalmente nos teus caminhos santos, Pai. Que nenhum de nós venha a se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas cada dia mais seguir o caminho da cruz. Abençoa, Pai, cada um que já chegou. E aqueles que possam estar a caminho, o Senhor esteja trazendo sobre tua proteção, Pai. E se alguém não vier, Pai, o Senhor sabe os seus motivos, mas esteja da mesma forma abençoando a sua vida e direcionando principalmente para que no outros cultos possa estar junto conosco. Quero agradecer por esse momento, que é o primeiro momento desta manhã maravilhosa, Pai, onde se inicia a nossa escola dominical. Que o Senhor esteja me dando a minha direção hoje, Pai, me dando principalmente a calma e a tranquilidade em tudo que vamos fazer aqui, seja para a tua honra e tua glória, não para nós, Pai. Nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 123, Bendito o Cordeiro. Por nós padeceu, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje são. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
de todo pecado. Que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Agora vamos entoar o cântico Rude Cruz. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer
abrir nossas Bíblias para a leitura no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 12. Isaías 53, do versículo 1 ao 12. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e ele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou para si e nós o reputávamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os meus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o bom justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Peço ao nosso pastor que faça uma oração de agradecimento da palavra. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa santa palavra, que mesmo seja aplicada nos nossos corações. Em nome de Jesus, para agradecer. Amém. Amém. Neste momento, a nossa primeira parte foi feita. Agradeço a Deus por tudo e passo a palavra ao pastor Júlio César, que dará continuidade com a ceia do Senhor. Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz no nome de Jesus, amém?
chuva dada por Deus, abençoada por Deus, para nos abençoar. Antes de começar a mensagem, nós vamos dar continuidade no estudo que estamos tendo, vencer o mal com o bem. Eu gostaria de lembrar dos irmãos que continue orando pelo Tiago, filho da irmã Ione, que ainda se encontra internado. Também dos irmãos Mateus e a irmã Poliana, que essa semana sofreram um acidente, estão se recuperando. E também queremos glorificar e exaltar o nome de Deus pela vida da irmã Joana, que hoje está completando mais um ano de vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Daqui a pouco nós iremos bater o parabéns para a irmã. Abramos nossas Bíblias para Romanos, capítulo de número 9. Nós estamos estudando o tema vencer o mal com o bem. Nós estamos meditando pouco a pouco em cada versículo. Romanos, capítulo 9, ou melhor dizendo 12, versículo 9 ao versículo 21, amém? Vamos se posicionar em pé para ler a palavra de Deus. Está frio, mas vai melhorar um pouco para a nossa leitura. Romanos 12, 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar pedindo a graça do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui nessa manhã, contemplando essa chuva abençoada por Ti as nossas vidas, e pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, que nos ajude a nós entendermos a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está. Obrigado também, Senhor, pela vida da irmã Joana, que hoje, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor está acrescentando mais um ano de vida à Tua serva. Oramos também pelo Tiago, pelo irmão Mateus, a irmã Poliana. Pedimos que o Senhor esteja restaurando a saúde dos Teus servos. Oramos por aqueles que não puderam vir à Tua casa essa manhã. E se porventura existe alguém que decidiu não vir à Tua casa voluntariamente, que o Senhor esteja trabalhando nos seus corações, para que possam reconhecer a necessidade de buscar o Senhor nesse dia do Senhor. Obrigado também pela oportunidade que o Senhor vai nos dar de tomarmos a Santa Ceia do Senhor, para fazermos lembrança do sacrifício,
da obra redentora em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, podeis assentar. Então, querido, nós estamos meditando num tema: vencer o mal com o bem, onde o propósito é nós sermos edificados por meio da palavra de Deus, para sempre prestarmos o bem, para sempre retribuirmos o bem para aqueles que têm feito mal para conosco. Domingo passado nós meditamos no versículo de número 14, quando Paulo aqui ele recomenda, é uma virtude que Paulo recomenda que deve estar nas nossas vidas. Então ele diz assim no versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai. Nós aprendemos que nós fomos criados em Cristo Jesus para abençoar as pessoas. Nós entendemos que nós fomos criados em Cristo Jesus para abençoar as pessoas, de forma que nós não devemos amaldiçoar as pessoas. Eu li lá para os irmãos que Paulo disse aos irmãos de Efésios que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Então, quando Paulo diz abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós não fomos criados para amaldiçoar as pessoas, e sim para abençoar. Versículo 15 também nós meditamos. Paulo ele nos traz outra virtude quando ele vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram. Diz para os irmãos que nós temos o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, e essa alegria, quando ela está nas nossas vidas, quando nós entendemos que nós precisamos se alegrar com aqueles que se alegram, nós vamos entender que nós estamos cumprindo com a palavra de Deus. E a parte B desse versículo, Paulo ele vira a chave quando ele diz: chorai com os que choram. Diz para os irmãos que chorar com os que choram é colocar um ombro de apoio, de ajuda para aqueles irmãos. Não é literalmente chorar. Se tem alguém chorando aqui, então Paulo diz que eu devo chorar também, vou chorar. Pode ser também, mas a ideia maior é de um apoio, de um suporte para aqueles que estão precisando. A partir de agora, nós vamos para o versículo de número 16, parte A. Paulo continua ainda essa virtude quando ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Queridos irmãos, antes de Cristo nos converter, os nossos sentimentos eles eram adversos. Os nossos sentimentos eles eram diferentes. Mas quando Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ter o mesmo sentimento de uns para com os outros, Paulo está dizendo aqui que a ideia é que esse sentimento tem que ser um sentimento bíblico. Tem que ser um sentimento bíblico que corresponde àquilo que Paulo está dizendo quando ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E o contexto aqui que Paulo está dizendo, que eu intitulei esse tema, que é vencer o mal com o bem. Quando Paulo está dizendo que nós devemos ter esse sentimento, Paulo está dizendo que o mesmo sentimento, que é o Espírito Santo de Deus que está em mim, também está em você. Esse sentimento é um sentimento de amor, de perdão e de compaixão. Porque o contexto aqui que Paulo está dizendo, essas virtudes aqui, que sempre é o amor. Então, qual é a ideia que Paulo está dizendo? Irmãos, tende o mesmo sentimento uns com os outros em amor. Vamos abrir nossas Bíblias aí, irmãos, para 1 João. Olha o que o apóstolo João vai nos dizer. Nós já sabemos desse texto,
capítulo de número 4, versículo de número 7. Paulo está dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros em amor. Então ele vai dizer: amados, odiamos-nos aos outros. É assim que ele está dizendo? Ele está dizendo: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama tem o mesmo sentimento. Ele vai dizer: é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Paulo está dizendo: irmãos, vocês precisam ter o mesmo sentimento em amor. Por isso que aqui no versículo de número 9 do capítulo de número 12, Paulo vai dizer que o amor seja sem hipocrisia. Paulo está dizendo que o amor tem que ser verdadeiro, e ele vai dizer: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, o sentimento que Paulo quer que nós possamos ter nas nossas vidas é que nós precisamos ter o mesmo sentimento em amor. O segundo sentimento que Paulo está dizendo que nós queremos, que nós precisamos ter, é em perdoar. Em perdoar, porque é um sentimento de Deus. Se lembra aqui, mais uma vez, o contexto, ele sempre é pagar o bem. As pessoas fazem o mal, mas nós devemos pagar com o bem. Paulo vai dizer que nós não devemos retribuir, que o Senhor é o Senhor da vingança, é Ele que traz a vingança, é Ele que vai retribuir. Então o perdão, ele é muito importante para o sentimento de uns para com os outros. Porque se não houver o perdão, esse sentimento de perdoar, de pedir perdão, certamente nós vamos pagar o mal com o mal, certamente nós vamos ser orgulhosos. Então Paulo está dizendo assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros em amor, em perdão, em compaixão. O nosso irmão Paulo ainda vai dizer em Colossenses 13, 3:13, que assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. A parte B desse versículo, irmãos, olha o que Paulo ele vai falar. Ele vai falar o contrário agora, quando ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Paulo está dizendo assim: em vez de vocês serem orgulhosos, vocês precisam ter um sentimento de uns para com os outros e conceder com o que é humilde. Por quê? Paulo está dizendo que o orgulho não faz parte da vida cristã. Nós éramos orgulhosos, mas quando Cristo nos encontrou, em lugar do orgulho, nós devemos conceder. Essa palavra conceder uns com os outros quer dizer concordar, quer dizer ceder de boa. Por isso que Paulo vai dizer: tende o mesmo sentimento uns para com os outros e concorde uns para com os outros. Ou seja, em vez de você ser orgulhoso, você precisa condescender e concordar que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Irmãos, Provérbios 11, olha o que é que diz Provérbios 11, 12. Provérbios 11, 12. Quem quiser ganhar um galardão, traga um copo d'água para mim. Provérbios 11, 12. 2, irmão, me perdoe. Provérbios 11, 2.
em vindo a soberba, o orgulho, porque o orgulhoso também ele é soberbo, ele é arrogante. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Que a soberba, o orgulho, vem a desonra. Por isso que Paulo vai dizer, em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Mas vai dizer, mas com os humildes está a sabedoria. Então Paulo está dizendo, irmãos, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em amor, perdão, compaixão. Em lugar de vocês serem orgulhosos, vocês concordem com o que é humilde. Porque o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, o que é que ele disse mesmo? Vamos lembrar o que é que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte? Mateus 5:3. Ele vai dizer, feliz. Mateus 5:3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós podemos entender, aquele que não é humilde de espírito, ele não vai ter o reino dos céus. Então Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam concordar com a humildade. Vocês precisam concordar com a humildade. Irmãos, aplicando esse versículo nas nossas vidas, a pergunta é, será que todos nós temos o mesmo sentimento uns para com os outros? Em amor, como é que nós pensamos no contexto, no tema amor de uns para com os outros? Será que isso corresponde ao amor de Jesus Cristo, que foi um amor sacrificial por nós, e nós precisamos também ter esse amor sacrificial, ou melhor dizendo, esse amor incondicional para com os nossos irmãos. Paulo está dizendo que vocês precisam ter o mesmo sentimento, não pode haver diferença de sentimento, porque fazendo isso, vocês vão estar colocando a posição de orgulhosos. Irmãos, o que tem de crente orgulhoso não é brincadeira. É aquele crente que pensa que não precisa de outro irmão, é aquele crente que pensa que não precisa da igreja, despreza a igreja. Paulo está dizendo, não faça isso. Condescendei com o que é humilde, concorde com aquele que é humilde. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 16, ainda a parte C, quando ele diz assim, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, os orgulhosos, ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Quando Paulo está dizendo, irmãos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, Paulo está dizendo que nós precisamos ter o temor de Deus nas nossas vidas, porque caso ao contrário, nós vamos ser sábios aos nossos próprios olhos. O que é sábio aos próprios olhos? Sábio aos próprios olhos é corresponder, é andar com a sua própria sabedoria, que essa Deus ele despreza, que essa Deus ele abomina. A própria sabedoria, que é aquela ideia que o crente vai dizer, olha, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou andando, isso que eu vou fazer é uma sabedoria divina. Na verdade, irmãos, não é uma sabedoria divina, é uma sabedoria que vem dos nossos próprios olhos, porque essa sabedoria que vem dos nossos próprios olhos é uma sabedoria carnal.
Então Paulo está dizendo, irmãos, não seja sábio aos vossos próprios olhos. Vocês precisam entender que vocês precisam dos outros, vocês precisam ter o mesmo sentimento, vocês precisam condescender com o que é humilde. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar pagando o mal com o mal e não vão estar agradando a Deus. Porque tem muito crente que pensa que está andando em sabedoria, mas na verdade não está andando em sabedoria. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, o qual nós estamos aprendendo na nossa escola bíblica dominical, que a Bíblia é o nosso mapa espiritual. Nós estamos viajando para uma cidade celestial e a Bíblia é o nosso mapa espiritual. E quando nós não olharmos para esse mapa, nós vamos ser sábios aos nossos próprios olhos. Versículo 17, Paulo vai dizer: não torneis a ninguém mal por mal. Mais uma vez aqui, o contexto aqui, irmãos, é sempre de pagar o mal com o mal. E Paulo está dizendo que nós não devemos pagar o mal com o mal. O que é o pagar o mal com o mal? Pagar o mal com o mal é retribuir na mesma moeda, falando a linguagem, a nossa cultura, aquilo que as pessoas têm feito para conosco. É pagar na mesma moeda. Então Paulo está dizendo, não torneis a ninguém mal por mal, porque essa natureza aqui, pecaminosa, ela tem essa tendência de pagar mal por mal. Essa natureza pecaminosa, ela sempre quer fazer o mal. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos aqui mesmo, em Romanos, que a nossa natureza, a nossa carne, ela é declinada para o mal. Se não for o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós sempre vamos declinar para o mal. Inclinar para o mal. Então Paulo está dizendo, não torne a ninguém mal com mal. Mas o versículo de número 17, ainda a parte B, ele vai dizer, irmãos, sabe o que vocês façam? Vocês se esforcem por fazer o bem perante alguns homens, tá bom? E assim, perante todos os homens. Paulo está dizendo, irmãos, não torneis a ninguém mal por mal, mas vocês precisam se esforçar. Esforçar para fazer o bem perante todos os homens. Irmãos, essa palavra esforçar, ela está numa ação contínua de perseverança, de ação, de atitude que eu devo buscar. Ou seja, essa não é a ideia. Eu vou esperar aqui, vou ficar esperando aqui, e quando aquele irmão vier me pedir perdão, eu vou perdoar ele. Eu vou ficar esperando aqui, para quando aquele irmão vier, aí eu vou amar ele. Eu vou ficar esperando aqui, para quando aquele irmão vier, aí eu vou fazer o bem. Essa não é a ideia. A ideia aqui é de ação contínua, de perseverança, é de se esforçar. Como os irmãos hoje, estava chovendo. Poxa, Senhor, está chovendo, e agora? Vou me esforçar para estar na casa de Deus, porque tem muitos que usam a chuva como desculpa esfarrapada para não vir à casa de Deus. Claro, nós entendemos que alguns não podem mesmo, mas é um esforço. Então Paulo está dizendo, vocês precisam se esforçar para fazer o bem perante todos os homens, porque a natureza é sempre pagar mal com o mal. 2 minutos, irmãos, e eu encerro essa mensagem fazendo a seguinte aplicação para as nossas vidas. Primeira aplicação, irmãos, quando você paga mal com mal, você está pecando contra Deus. Quando você paga mal com mal,
você não está de acordo com a palavra de Deus. Então, em vez de nós pagarmos mal com mal, nós devemos nos esforçar para fazer o bem. Lá embaixo, nos versículos, nós vamos ver que nós devemos amontoar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos faz mal. Ou seja, sempre pagar o mal com o bem. Sempre pagar o mal com o bem. A segunda aplicação, irmãos, para nossas vidas é que nós precisamos ir mesmo nos esforçar para fazer o bem. Nós devemos ir para fazer o bem. Não espere que o irmão venha. Nós devemos nos esforçar. É um esforço, como se fosse para carregar um saco de cimento, algo pesado. Nós precisamos nos esforçar para poder levantar e assim fazer aquilo que queremos fazer. Essa é a ideia. Então vamos nos esforçar por fazer o bem perante todos os irmãos. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia ilustrar momentos que nós precisamos nos esforçar perante todos os homens, mas eu quero deixar pelo menos uma que você precisa se esforçar para fazer o bem perante todos os irmãos. É por meio da oração em Cristo Jesus. Quando o teu inimigo te fizer mal, você se esforce fazendo o bem, orando pelo teu inimigo, mas não pagando o mal com o mal. Amém, irmãos? Domingo que vem, se Deus quiser, domingo que vem nós vamos ter mutirão, mas vamos ter o devocional. Nós vamos continuar. Eu peço que os irmãos possam assim estudar esse texto, que ele é muito edificante para as nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, que possamos ter os mesmos sentimentos uns com os outros, assim como nosso Senhor Jesus Cristo teve o sentimento, nós também possamos ter em amor, em perdoar, em ter compaixão uns dos outros. Tire de nós, Senhor, todo o orgulho, tire de nós toda a soberba, tire de nós a arrogância e nos ajude, Senhor, colocando nos nossos corações a humildade, Senhor. Longe de nós, Senhor, pagar o mal com o mal. Nos ajude para que possamos nos esforçar para sempre pagar o bem com aqueles que têm feito mal para conosco. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.